aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no canal. Agora, iniciando um novo assunto, o estudo da geometria analítica. Começaremos então, nessa parte da matemática, por conhecer características do ponto. Veremos também características de retas, de circunferências e de cônicas, beleza? Mas vamos nos ater primeiro no ponto. O estudo da geometria analítica, ele engloba uma associação entre elementos geométricos, como retas, como circunferências, tá? Como quadrados, como triângulos, esses associados a um plano cartesiano, que é o que vamos relembrar aqui, nós já conhecemos, nós vamos relembrar aqui. E com isso podemos estabelecer relações algébricas, também numéricas, claro, mas principalmente relações algébricas para mensurar distâncias entre pontos, para obter equações de retas, de circunferências e assim vai, tá? É basicamente uma mistura entre a geometria plana, euclidiana, que já conhecemos, ou espacial, porque também temos uma geometria analítica espacial, mas não faremos essa abordagem por enquanto, tá? E a álgebra, beleza? Se liga, vamos iniciar recapitulando sobre plano cartesiano. Se estabelecermos, podemos estabelecer uma correspondência biunívoca entre pares ordenados e pontos do plano, ou seja, eu terei pares ordenados, comumente chamados, né, que tem coordenadas, vamos lembrar desses nomes, x e y, ou podem ser outras letras, mas é comum no plano cartesiano estabelecermos como coordenadas variáveis o x e o y. Então, esses pares ordenados, eles geram pontos. E os pontos dos pares são gerados, esses pontos são gerados por pares. Por isso, uma correspondência biunívoca. Beleza? Para tanto, utilizamos eixos ortogonais, são chamados eixos x e eixo y, no caso das variáveis x e y, que formam o sistema cartesiano ortogonal, tá? O nosso famoso plano cartesiano. A interseção dos eixos x e y nesse plano é chamada de origem do sistema. Recapitulando e relembrando ele, teremos algo nesse formato: duas semirretas orientadas, uma indicada como eixo x, ou também chamado de eixo das abscissas, outra semirreta indicada por y, que é o chamado eixo y ou eixo das ordenadas. Beleza? Aqui é a origem, a interseção entre os dois eixos. Algumas características vamos relembrar desse plano cartesiano. Eu tenho essas semirretas infinitas, elas dividem o plano, aqui eu tenho um pedaço do plano, tá? Por exemplo, o quadro poderia ser um plano maior, eu traçaria semirretas aqui e aqui. Ou a parede que esse quadro está pendurado, enfim, tá? O plano é algo infinito. Mas suponhamos que o plano esteja só aqui. Essas semirretas, elas dividem o plano em 4 regiões. Essas regiões são chamadas de quadrantes. Na ordem são estabelecidos aqui o primeiro quadrante, nessa posição o segundo quadrante, logo aqui abaixo o terceiro quadrante e por fim nessa posição o quarto quadrante. Beleza? Nesse plano nós marcamos pontos, que é o que eu avisei aqui. Esses pontos são indicados por pares. Para que eles apareçam, eles são formados pela ligação, né, de dois valores, um par ordenado, tá?
Por exemplo, eu poderia ter a situação 1 ligando com 2. Tá? Eu formei o par ordenado de coordenadas 1,2. Se o número for decimal, já com vírgula, é interessante você colocar 1 ponto e vírgula 2 para separar os valores. Tá? Enfim, aqui eu tenho uma semi-reta orientada. A origem divide essa reta em duas partes. É uma reta numérica, uma semi-reta numérica, onde eu obtenho acima, à direita da origem, pensando nesse eixo x, que é o eixo horizontal, os valores positivos, e à esquerda os valores negativos. E quando eu falo em valores, são valores reais, tá? Não só os inteiros, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eles eu os estabeleço para dar uma orientação onde está o ponto mais ou menos. Mas eu tenho valores reais, eu posso ter qualquer valor marcado aqui. Tá? Por exemplo, eu poderia ter menos raiz de 3. Quanto vale menos raiz de 3? Menos 1 e pouco. Menos raiz de 3 associado ao 1. Onde está esse ponto? Aqui eu teria um tamanho 1, que é igual, tá? As marcações, elas comumente são iguais. E estamos fazendo mais ou menos igual, tá? Menos raiz de 3 é algo entre menos 1 e menos 2. Então, estaria mais ou menos por aqui. Você vai pegar o valor mais adequado, mais próximo, até porque é um número irracional. Pronto. Marquei o par ordenado que tem coordenadas menos raiz de 3 e 1. Ok? Se liga. Então, aqui eu marco pontos. Pontos que estiverem, por exemplo, em cima da semi-reta, do eixo, esses pontos, esse ponto, por exemplo, ele tem características 2,0, porque o x é 2, tá? O tamanho aqui é 2, o valor de x é 2, já o y associado a esse ponto é exatamente a origem do sistema, é o zero, tá? Da mesma maneira, se eu tiver um ponto, por exemplo, menos 2, e o meu ponto seja marcado no eixo y, que é também chamado de eixo das ordenadas, o que é que acontece? A variável x valerá zero, está associada a 0 e menos 2. Beleza? Na verdade, aqui é uma revisão de plano cartesiano que começamos a ver no estudo de funções, tá? Em outros conteúdos. Aí a gente relembra aqui geometria analítica para associar com a geometria. Beleza? Enfim. Então eu tenho esses pontos marcados, eu tenho os quadrantes, que é a região do plano cartesiano, e é basicamente isso. Eu vou fazer o seguinte, irei, para finalizar a aula, ao nosso ambiente tecnológico, ao GeoGebra. Lá nós vamos entender, relembrar melhor do plano cartesiano com a tecnologia digital. E ele será bastante útil no nosso processo de estudo da geometria analítica, beleza? Vamos lá e a gente finaliza a aula. E aí, meu povo querido, vamos agora ver aqui a nossa tecnologia, ver o nosso GeoGebra e aplicá-la ao nosso estudo de geometria analítica. Se liga, para quem não conhece, aqui é a interface principal do GeoGebra, formado pela janela de visualização 2D, que é que vamos utilizar muito no nosso estudo de geometria analítica, porque é uma geometria analítica plana, beleza? Aqui é a janela algébrica, onde vão aparecer as equações das retas, das circunferências, os valores de distâncias, enfim. Mas a priori eu quero apenas que a gente brinque com o plano cartesiano. Ele está aqui no nosso GeoGebra. Ele não tem demarcado eixo x e eixo y, mas ele subentende que quando você considerar uma variável x vai estar associada a esse eixo e uma variável y a esse eixo. Beleza? Se liga. Bom, aqui eu marco pontos. O meu plano cartesiano aqui, eu posso dar zoom, eu posso vir em propriedades, aparece a propriedade do objeto, nesse caso é a janela de visualização. Clico aqui, posso mudar algumas coisas, eu posso botar o eixo com distâncias estabelecidas de 1 em 1, já está de 1 em 1.
Eu posso exibir os números ou não exibir os números, exibir o eixo ou não exibir o eixo, tudo bem? Eu posso mudar a malha, eu posso botar principal e secundária, ou só principal e aparecem apenas esses valores, ou posso... Essas outras eu não vou entrar na celeuma porque são malhas que vocês ainda não estão estudando em geometria analítica. Temos na nossa pasta de coordenadas polares sobre elas, tá? E aqui o básico, podemos estabelecer cor para os eixos. Eu prefiro a cor padrão, né? A cor automática. Mas enfim. Bom, aqui eu marco pontos. Normalmente, como eu marco lá, como eu estava marcando no quadro, 2,3. É um ponto de coordenada. Aparece um ponto A automaticamente na janela algébrica de coordenadas 2 e 3. Você também pode configurar as propriedades do ponto e mudar a cor dele. Enfim, aumentar a espessura, mudar o estilo do ponto, como ele aparece, e assim vai. Ok? Bom, os pontos também podem ser postos da seguinte maneira. A,0 é um ponto genérico que eu estou criando que vai aparecer em cima do eixo X, porque eu estou dando valor para a abscissa, mas a ordenada eu estou zerando. Cria-se automaticamente um controle deslizante. A priori apareceu em 1, mas é um ponto que só caminha aqui no eixo X. Todo ponto que tenha ordenada 0 é um ponto que pertence ao eixo X, tá? Inclusive, quando for 0, eu tenho a origem 0, 0. Eu posso mudar aqui o meu controle deslizante, estabelecer intervalos de variação, né? Aqui eu só estou pensando em pontos de menos 5 a 5, pelo que está dito. Mas você poderia pensar de pontos de menos 50 a 50, sabe? Ou um menor intervalo. Eu posso botar nesse incremento como eles variam. Eu quero que eles variem de 1 em 1. Então, ao invés de aparecer os decimais, só vão aparecer números inteiros, ó. Mas se eu não estabelecer o incremento, aí aparece qualquer valor real. 3,5, 1,5, que está passando muito rápido, tem muitos. Enfim, eu também posso estabelecer pontos que pertencem ao eixo Y. Qual é a cara deles? 0,1b. Vou colocar um B. Pronto. Para não dizer que são os mesmos valores de A. É um outro controle deslizante. Da mesma forma, eu posso fazer aquelas alterações que eu fiz e eu tenho um ponto aqui, tá? Beleza, eu posso criar um ponto genérico também de coordenadas A e B, eu já criei esses controles. Ele vai ficar aqui porque eu estou associando o B, o A e o B, mas eu poderia botar um C e um D, ele se movimentaria aqui diferente. Ó, ele se movimenta junto com o B, se movimenta junto com o C. Esse é um ponto que tem coordenadas não nulas, esse ponto D que eu estou criando agora. Também posso mudar cores, também posso colocar outras coisas. As regiões aqui são explícitas, mas não aparece o nome, tá? Mas a gente, só para recordar, aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bom, só vim aqui para mostrar um pouco do plano cartesiano no GeoGebra e a gente vai utilizá-lo bastante nas nossas construções no estudo de geometria analítica, beleza? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu no canal e até a próxima aula. Valeu!